Eu de novo aqui com meu lacinho rosa pra contar pra vocês como eu conheci o Weber. Eu não sei como é que eu começo essa história, porque ela envolve muita gente. E aí, de novo, eu vou ter que resumir, vou colocar os bonequinhos pra vocês conseguirem entender, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar do Everton na minha vida foi em uma festa que tava tendo lá no sítio mesmo. Eu poderia até falar o nome das pessoas, porque eu não tenho nada contra a gente se dar bem. Só que eu não conversei com elas antes. Eu não quero envolver ninguém sem autorização, né? Então, vamos pra parte que importa. Como eu tava dizendo, eu ouvi falar do Everton a primeira vez na minha vida numa festa que tava tendo. Também nós, as meninas velhas, assim, a gente era muito tipo, fulano tá ficando com alguém, vem ver quem é, mais ou menos isso. E aí eu tava lá na festa, curtindo e tal, e uma colega minha chegou pra mim e falou: Ei, a bonequinha 1 tá ficando com fulano ali, no caso era o Everton. Vem ver quem é. Eu fui, né? Aí quando eu fui lá com ela, eu até já falei pra ele isso. E a primeira coisa que eu notei nele foi as pernas. Porque assim, eles estavam no escuro, entendeu? Eu não tinha, nem que eu quisesse, não tinha como eu olhar pro rosto dele. E aí eu vi só da cintura pra baixo. E aí na hora que eu vi, eu olhei e tal e voltei pra trás. Porque não me interessava aquilo, sério, gente. Eu nem sei porque que eu fui. E aí depois desse dia, ele ficou com envolvimento com uma colega minha. Ele tava, acho que ficando com uma colega minha. E aí eu tava ficando com um cara. Chegou um tempo que lá no sítio tinha novena na época. Ainda tem. Mas nessa época, né, tava tendo as novenas, no mês de novembro. E aí eu fui pra novena e tal, eu ficava um pouco lá dentro e depois o resto eu ficava fora, entendeu? Da igreja. E aí eu tava fora e essa minha colega que tava começando um rolo com o Everton, ela chegou pra mim e falou assim: Tu tá ficando com fulano? Eu falei: Tô sim. Ela falou: Então liga pra ele vir com o Everton pra cá. E que beleza, né? Tudo bem, eu liguei. Na hora que eu liguei, ele atendeu e falou assim: Tá, eu vou lá encontrar com ele, que eles eram só conhecidos, gente. E aí, belezinha, eles foram junto pra lá. Foi onde eu vi o Everton pessoalmente, assim, de cara, né? Que eu não vi só as pernas dele. Na época, gente, eu achava o Everton um moleque. Eu até falei isso pra ele também. Eu achava ele um molequinho, assim, porque não que eu era um mulherão, eu sempre fui magrinha, eu vim engordar depois que eu casei com ele. Mas eu achava ele muito. Não sei se ele vai gostar de eu falando essas coisas, mas. Amor, você que falou pra mim contar a nossa historinha, né? Então eu tô contando aqui. Eu vou conversar com ele antes de postar esse vídeo. E esse vídeo só vai ao ar se ele concordar. Se você tá assistindo esse vídeo, então ele concordou, tá tudo bem. Eu nem olhava pra ele direito, sabe? Eu achava ele um moleque e pronto. E que teve um dia que eu tava lá no Icó, minha mãe tava fazendo as compras. E aí eu tava falando com essa minha colega. A gente nunca foi. Gente, a gente nunca foi próxima, tá? Eu e ela. A gente se falava comum. A gente nunca foi amiguinha, nunca foi próxima, ela sabe disso. Tanto que Lívia, minha amiga que eu falei pra vocês na outra história, se você não assistiu o vídeo, vai lá assistir agora. Elas duas viviam que nem gato e cachorro. Eram as brigas que Ave Maria. Eu nem sei se eu devia estar falando isso aqui, mas era. Elas viviam brigando, eu era muito amiga de Lívia, então eu e ela, a gente não era tão próxima, não. A gente se falava e tudo, porque a gente nunca foi intrigada, a gente nunca teve nada contra uma outra. Era isso. Resumidamente era isso. E que eu tava lá, tava falando com ela, eu falei assim, me dá o número do Everton, que eu vou fazer um grupo com ele, com você e o cara que eu ficava no caso, né? E ela não queria me dar. Não sei o que é que ela pensava. Na verdade, eu sei sim. Acho que ela já tava desconfiando de mim. Sendo que eu nem olhava pro Everton. Sério, gente, eu não olhava mesmo. Tô falando sério. Não sei o que foi, eu não sei o que aconteceu. Como foi. Eu acho que ela acabou me dando um número. E aí eu criei o grupo com nós quatro. Aí ficou os quatro falando e tal. Eu acho que no mesmo dia, gente, aconteceu alguma coisa. Eu não lembro o que foi que aconteceu. E aí o Everton e o cara brigaram, sabe? Com ela. Tipo, ela brigou com os dois. Eu não sei o que aconteceu, porque eu tava só olhando lá a conversa e vi essa parte e ela saiu do grupo. Aí ficou só nós três no grupo. E aí que ficou por isso, né? Comecei a ver o lado do Everton amigo. Amigo, como assim? Porque assim, minha mãe tinha feito a minha inscrição numa escola lá, que é muito boa. Só que eu não queria entrar nessa escola por ser tempo integral, entendeu? E aí que eu acabei não entrando. Não deu certo eu entrar e minha mãe ficou com muita raiva de mim e tal. E aí eu falei, mãe, então vamos fazer a matrícula na outra escola, que era a escola que eu queria ir, né? E ela com raiva falou, não vou mais, não sei o que, você vai ficar sem estudar. E aí eu fui chamar minha prima pra ir comigo, já era depois do almoço, gente. E pra ir do sítio pra essa cidade, essas horas é muito ruim por conta do sol que, minha gente, o sol é tinino. Eu mandei mensagem pro Everton do nada. Contei pra ele se ele podia ir comigo pro Icó pra gente fazer. É Icó o nome da cidade. Pra fazer a matrícula da minha escola. Porque minha mãe não tava querendo ir e minha prima não tinha como ir comigo. Que eram as duas pessoas que tinham como me acompanhar. Como eu disse, eu não andava sozinha de jeito nenhum.
E aí que ele falou assim, eu tô aqui no meu estágio, que na época ele tava estagiando na escola dele. Tô no meu estágio, mas eu consigo ir, você vai mesmo? Aí eu falei, eu vou confirmar com minha mãe e eu te falo. E tipo, amizade, gente, nada mais. Eu juro pra vocês, eu nunca olhei pro Everton, pelo menos nesse tempo aí, como algo mais. Eu super respeitava ele, tipo, eu nem conhecia o menino direito, eu vou dizer o menino, que ele é um menino. Nem conhecia o menino direito, então, e como eu falei, eu achava ele um molequinho. Então, vocês entenderam, né? E aí que eu fui falar com minha mãe, que o espelho tá... E aí que eu fui falar com minha mãe, aí falei pra ela que um amigo meu ia comigo pra gente fazer a matrícula, e ela falou na hora que não, que ela ia, que não precisava de ninguém ir comigo, tá vendo? E aí eu avisei pra ele, né, que não precisava mais, pra ele não ir dar viagem perdida, e tudo bem, ficou por isso. Aí eu passei um bom tempo sem falar com ele. E aí, gente, eu não sei o que foi que aconteceu, que ele passou a me chamar de azeda, eu também comecei a chamar ele de azeda, eu não sei. Eu sei que qualquer coisinha a gente tava, tipo, brigando. Ia ter uma festa no sítio vizinho, pra vocês terem noção, e eu fui. E ele também. A gente conversou e ele foi. E aí, chegando lá na festa, eu fiquei esperando, junto com as meninas, ele vir me cumprimentar. E ele só me cumprimentou, eu entrei pra festa e ele não entrou. Ele desapareceu nessa festa, me deu um bolo nessa festa. E aí as meninas começaram a falar pra mim que ele tava ficando com outra menina, que ele não ia dar bola pra mim, sendo que, né, eu não tava esperando tanto. E que ele chegou, me cumprimentou, eu achei que ele ia ficar lá com a gente e entrar junto na festa, mas ele não entrou, ele desapareceu. Chegou quase o fim da festa e esse menino nada, né? E aí que o menino que eu ficava, ele chegou, ele conversou comigo e a gente ficou. Aí é engraçado, né? Porque, tipo, na hora que eu dou um beijo no menino, o Everton aparece de trás de mim. Eu não vi, gente, na hora que ele apareceu. Eu não vi. E falaram. E aí ele foi embora. Aí eu não vi. Ficou como se eu não tivesse visto ele na festa, entendeu? E aí no outro dia a minha prima falou que o Everton tinha visto e ficou com raiva. Mas o que acontece? Eu tive culpa na história? Eu tive culpa no cartório? E aí eu entendo o motivo dele, da raiva dele na época, porque ele entrou e viu aquela cena e achou que ela tava ficando com o cara desde o início, sendo que não, gente. Vocês escutaram aí, né? Então, e aí que ele ficou com raiva, a gente até se afastou por um tempo nessa época e não de se falar por um tempo. Depois a gente começou a se falar de novo. Eu disse, eu não lembro muito, porque assim, eu e o Everton, a gente foi muito rápido. Eu digo assim, aconteceu rápido, foi uma história rápida, sabe? Não tem muito um processo pra contar. E aí que do nada, eu lembro que eu tava em casa, e aí ele falou assim, lembrando pelo que eu sei nesse período que a gente tava nisso, de conversar, essas coisas assim, ele não tava mais com a outra menina, com a minha colega. Ele tinha cancelado, eu acho que um bom tempo. Pelo que eu sei, tá bom? Então, não me chamem de fura-olho, já deixei claro desde o início que eu nunca fui amiga dela. Eu falo assim, colega, pelo fato de eu conhecer ela desde pequeno, que a gente morava praticamente... A gente morava no mesmo lugar. Então, ai meu Deus, cãibra de novo na minha perna. Cãibra, cãibra, cãibra. Eu preciso me tratar, cara, sério. Eu não aguento isso, não. Jesus, amado, pra que isso existe? Eu tô paralisada. Ai, meu Deus do céu. Sim, continuando a história, né? Deixa a câmera aqui. Eu tava em casa, né? E aí a gente conversou, resolveu, né, a história. Ele falou assim, eu não lembro bem. Ele vai me matar se eu aumentar alguma coisa. Mas é porque eu não lembro. Amor, eu não lembro mesmo, sério. Ele me pediu em namoro por mensagem. Do nada, a gente nunca ficou. Ele me mandou uma mensagem me pedindo namoro. Eu falei que aceitava. Aí ele falou, eu vou ir na tua casa. Dia 25 de dezembro, isso. Aí minha prima tava lá em casa, Camille. Camille sempre tá na minha vida, ou seja, qualquer história que eu for contar, Camille tá bom? Ele chegou com um amigo dele. Aí o Everton, eu lembro que eu tava lá em Vó. Mãe nem sabia de nada. Eu tava lá em Vó. Eu falei, Vó, um amigo meu vem me visitar. Ele chegou, aí eu saí pra fora com o Eber, com Camille. E meu irmão também saiu, deu adiantado, né, Renan? Renan saiu também. Renan perguntou, quem é esse? Que ele é todo ciumento. Renan sempre foi todo ciumento. Depois eu vou contar umas historinhas com o Renan também. O Everton chegou. E aí eu saí pra fora. Aí eu falei assim, tu vai fazer o quê? Tu quer namorar comigo? Aí eu falei, sim. Aí a gente deu o selinho, o primeiro beijo nosso. E aí ele me deu uma cesta de chocolate com um ursinho, coisa mais linda, gente. Que eu tenho até hoje o bichinho. Eu nem sei onde é que tá, acho que tá ali no guarda-roupa da minha sogra. E foi isso, eu aceitei. Aí fui deixar o chocolate lá com minha mãe, falei que tinha acontecido. Quer dizer, só entreguei o chocolate, falei pra ela que depois eu falava. Entreguei o chocolate pra ela e fui lá pra fora de novo. Lá onde tava ele, na casa da minha avó, no caso que é do lado, é colado. E aí foi só isso, porque tipo, eu não me senti muito à vontade por conta que tava um amigo dele, tava Camille, tava Renan, tudo em cima de mim, ou seja, eu congelei, né? E ele também. Aí a gente só se abraçou, e eu lembro na época que ele era meu dedo mindinho, assim, bem magrinho. Bem magrinho mesmo, que eu ainda lembro do abraço que eu dei nele, que meu Deus do céu, o bichinho quase não existia. Te amo muito. Aí, ele não vai assistir esse vídeo. Ele não assiste meus vídeos. Eu postei 2 vídeos, ele não assiste. Ele diz que tem preguiça.
Aí ele fica assistindo 1 hora de anime. Nada contra quem assiste anime, mas ele fica assistindo 1 hora o anime dele e não assiste meus vídeos. O que eu posso falar o que eu quiser aqui, né? Dele, e ele não vai ver. Eu espero que ele não esteja vendo esse vídeo, então. A gente ficou namorando e aí o processo do namoro, até o dia que eu fugi lá, posso falar pra vocês depois. Se eu for explicar aqui o que aconteceu, foi um namoro muito doido, muito engraçado ao mesmo tempo. E aí eu posso contar pra vocês depois. Agora o vídeo tá muito longo, se eu for contar e o jeito que a bichinha fala demais, aí, né, já viu. E foi isso, gente. Essa foi a maneira que eu conheci o Eberton. É o cara que eu tô até hoje, que eu amo muito, muito, muito. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que continuem me acompanhando. E não esqueçam também de dar o like, tá bom? Se quiserem me contar aí nos comentários história que já aconteceu com vocês, eu vou estar lendo tudo que vocês colocarem aí. É isso. Um beijão e até a próxima.